O absenteísmo é altíssimo, o turnover é altíssimo nessa área, então ele prefere deixar de ser coletor de resíduo sólido para ser frentista de posto de gasolina. Então, para reter essa mão de obra, para conseguir conquistar essa mão de obra e fidelizá-los dentro do hospital, tem que ter uma liderança que consiga enxergar como fazer isso. Não adianta fazer um projeto maravilhoso, ter uma estratégia incrível, ter um hospital belíssimo e não ter ninguém a comparecer para o trabalho, né, para executar. Bem-vindo à segunda temporada do Podcast Hospitalar 2025. Este é um espaço pensado para te ajudar a se programar e se preparar para aproveitar os conteúdos dos congressos da Feira Hospitalar, que acontece entre os dias 20 e 23 de maio, aqui em São Paulo. E não preciso nem dizer que este é o maior encontro do setor de saúde da América Latina, né? Eu sou Ana Souza e sou curadora de conteúdo da Informa Markets e vou estar aqui para conduzir as conversas com vocês e te ajudar a entender o que vem por aí nos congressos. Você vai poder ter acesso a conteúdos de muita qualidade e conversar com os maiores especialistas de diferentes segmentos do setor de saúde. Falando nos especialistas, hoje a gente recebe um dos nossos parceiros de longa data aqui na Hospitalar, curador de mais uma edição do Congresso de Hotelaria e Facilities. Quero dar as boas-vindas para o Marcelo Boegger, presidente da Sociedade Latino-Americana de Hotelaria Hospitalar. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Olá, tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na edição 2025 de mais um congresso. Maravilha. Bom, você está ligado a esse mercado há muitos anos de hotelaria e facilities. Por isso eu queria aproveitar para te perguntar, como você enxerga que o setor evoluiu nos últimos anos? Quais os principais desafios que os profissionais dessa área enfrentam hoje? E como esse cenário se reflete na grade que você preparou para o Congresso de 2025? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, convidar todos para participar, né? Realmente é um ano importante. A gente já há muitos anos discute hotelaria e facilities dentro desse congresso. É um congresso bem consolidado, que traça tendências, discute boas práticas, traz inovações para o setor. E esse ano não vai ser diferente, né? A gente percebe um descolamento de alguns hospitais em relação a outros em função de modelo mental, de enxergar os serviços e se apropriar da experiência na hotelaria mesmo, né? Que proporciona a seus clientes, colocando hoje tecnologia, colocando hoje eficiência, produtividade de equipe num padrão muito superior a muitos hospitais que acabaram parando no tempo. A gente vê alguns lugares assim que parece que estagnaram 20, 30 anos do que outros já fazem em termos de velocidade, de pensamento, de tomada de decisão e de como resolver velhos problemas, né? E isso é algo que não depende de um hospital que está em São Paulo, que está no Rio, ou que está em uma grande capital. Na verdade, qualquer hospital hoje se apropria desses conhecimentos e consegue ter velocidade. Não depende do local, depende muito mais do modelo mental de quem toca essa área e se conecta com as outras áreas, né? Interoperabilidade com as outras áreas, assistencial, por exemplo, a área do corpo clínico, porque a gente está falando aí de gestor de operações, né? Muito mais que hotelaria e facilities, ele está olhando para as operações inteiras que existem dentro da estrutura. Então, ele se liga com custo, ele se liga com a experiência do cliente, ele se liga com giro de leito. Então, ele está falando ali de uma discussão que até pouco tempo atrás talvez fosse muito operacional, hoje ele é estratégico. Então, esse gestor é um copiloto de quem toma as maiores decisões estratégicas da companhia, né? Ele olha para a experiência, ele olha para custo operacional, ele olha para giro de leito, ele olha para números, para garantia de qualidade nos serviços e aquilo que o cliente mais compreende do serviço que é prestado para ele. Então, aquela pessoa vai para o hospital, volta para casa, alguém pergunta, e aí, deu tudo certo? Não, foi tudo ótimo, a cirurgia foi um sucesso, mas eu nunca mais volto para aquele hospital, porque aconteceu inúmeras coisas que eu me senti inseguro, desconfortável, a comida não era boa, o quarto não era adequado, a estrutura não era moderna, ou não me senti bem-vindo, para uma série de aspectos que estão fora da medicina. A gente está falando de estrutura hoteleira, de serviços ao cliente. Sim. E isso é algo que a gente tem que se apropriar, porque isso não é barato, isso exige uma maneira de fazer, e a gente quer trazer para o Congresso pessoas que têm feito isso, têm conseguido resultados positivos, superiores, e descolam aí em termos de velocidade de resultados, de performance em relação, né, a um padrão que você tinha alguns anos atrás. Uhum. Bacana. Sabemos que a escassez de mão de obra operacional é um tema crítico para o setor de facilities.
Quais soluções concretas serão apresentadas para minimizar esse problema? E como o Congresso abordará o papel da liderança e dos programas de incentivo nessa questão? A tecnologia é um ativo que pode fazer diferença nesse cenário? Sem dúvida. Mas vamos por partes. A escassez de mão de obra é um problema global, né? Se prevê que até 2030 terão 85 milhões de pessoas, de talentos, né, não utilizados por uma série de fatores culturais, econômicos, a própria tecnologia. Mas na hotelaria e facilities em especial, a gente está falando de uma mão de obra operacional que, pela própria oportunidade de fazer uma série de outras coisas, facilidade de achar outros meios, né? O próprio assistencialismo, muitas vezes, que acontece, uma pessoa opta por salários baixos, baixa qualificação, você está falando de uma mão de obra muito operacional, que ela acaba escolhendo, ela abre mão de ser uma auxiliar de higiene de um hospital para ser uma diarista, né? Ela vai ganhar mais como diarista, se ela faltar no trabalho e trabalhar como diarista, ela vai ganhar mais do que vai ser descontado dela, né? O absenteísmo é altíssimo, o turnover é altíssimo nessa área, então ele prefere deixar de ser coletor de resíduo sólido para ser frentista de posto de gasolina, o caixa de supermercado. Então a gente concorre com áreas de outros mercados, onde mora na região, ele trabalha na região onde mora, não tem que ir até o hospital, cheio de regulação, cheio de dificuldade. Então, para reter essa mão de obra, para conseguir conquistar essa mão de obra e fidelizá-los dentro do hospital, tem que ter uma liderança que consiga enxergar como fazer isso. Isso é algo para se trabalhar bem. Tem a questão de benefícios, tem a questão do pertencimento, tem uma questão do senso de contribuição do que ele faz ali, que nem sempre é percebido para essas pessoas. E essa liderança tem que estar atuando junto a essas equipes, né? Não dá para ter uma liderança desconectada com o que essas pessoas fazem, né? Ela tem que estar enxergando o que elas passam. Também a questão da tecnologia, a gente consegue substituir uma série de atividades hoje para uma mecanização de algumas atividades e deixar a mão de obra presencial, humana, para aquilo que exige sensibilidade e discernimento. Porque aquilo que exige perna e braço, a gente tem muita coisa que pode ser mecanizada, feito com inteligência, com muito mais velocidade, muito menos erros, né? Mas sensibilidade, emoção, os aspectos mais importantes da humanização do atendimento, isso se dá por meio dessas pessoas, que têm uma intensidade, uma extensão nesse relacionamento com o cliente, e isso a gente não substitui. Mas nós temos que saber escolher essas pessoas, reter essas pessoas, no sentido delas desejarem estar ali, né? O tal do employer branding. A gente vai trazer pessoas para discutir modelos nos seus hospitais, grandes hospitais vão estar discutindo como tem buscado estratégia para isso. Não adianta fazer um projeto maravilhoso, ter uma estratégia incrível, ter um hospital belíssimo e não ter ninguém a comparecer para o trabalho, né, para executar. A hotelaria depende muito ainda de mão de obra, de, né, limpeza, de coleta de resíduo, de montar bandeja, de forrar cama, de uma série de atividades operacionais. Essas pessoas ganham mal, custam caro e muitas vezes a liderança acaba sendo um dos motivos que a pessoa não fica. Então, a gente tem que conectar, esse é um assunto que a gente tem que discutir exaustivamente. Em 2025 a gente está vivendo um problema talvez maior do que nos outros anos, a gente está com uma escassez muito maior nessa área, e aqueles que conseguem resolver esse problema de maneira mais rápida, mais inteligente, melhor, tem lá tem algum talento aí de liderança, mas tem também uma estrutura por trás. A gente queria discutir um pouco nessa mesa o que eles têm feito, quais são as consequências que isso traz, como conseguir trazer isso para dentro do hospital. É um assunto de RH, não é só um assunto do setor de hotelaria e facilities, é um assunto que transcende a área, né? Não é diferente na enfermagem, não é diferente em áreas administrativas, mas na operação, especialmente atividade insalubre, atividade repetitiva, atividade que precisa ter muito esforço físico, a gente percebe uma dificuldade ainda maior, né, nesse sentido. E analisando a programação, a gente consegue notar que os temas acabam focando em 2 blocos principais. A qualidade em áreas críticas, como desinfecção de superfícies, higienização de UTIs e blocos cirúrgicos, e a eficiência operacional, com o impacto de novas tecnologias e processos em facilities.
Promover conteúdo em volta desses temas centrais pode ser uma forma de levar as discussões para um novo nível e ajudar a encontrar soluções coletivas para desafios comuns nessas áreas? Como os participantes foram selecionados para participar dessas discussões? Muito bem. Olha, essa é uma pergunta importante. Esse é um módulo que a gente vai trabalhar bastante, a questão das adversidades, né, da questão da infecção hospitalar, das áreas críticas, porque UTI, centro cirúrgico principalmente, né, são áreas que são muito importantes, né, pelo próprio valor do metro quadrado que lá está investido, pelas atividades que lá acontecem, pela segurança do paciente, né, e esse é um tema que a gente está vendo, né, hoje em dia, por exemplo, cirurgia ambulatorial, fora do centro cirúrgico. A medicina evolui, a hotelaria não pode ficar lavando com pano em rodo ou olhando para uma TI arcaica, né? A gente vai trazer arquitetos falando de novas UTIs construídas agora, entregues agora, que nível de conforto está sendo ofertado para o cliente, que tipo de revestimento, produtos, máquinas, equipamentos a gente pode colocar com uma nova abordagem para desinfecção, para um olhar mais cuidadoso em relação a esse tema, porque, né, a gente vai consertar o telhado não no dia da tempestade da chuva, né? Na época da pandemia, que a gente falou de desinfecção e de área crítica, né? O hospital inteiro era uma área crítica praticamente. Aí acaba a pandemia, como se tivesse, né, voltado e nada tivesse acontecido. Na verdade, a gente tem que preparar o gestor de facilities, preparar o gestor de hotelaria para um olhar cuidadoso sobre a questão da infecção hospitalar, das áreas críticas, no que se refere a que mão de obra eu estou colocando ali. Essas criticidades podem estar em todos os ambientes, né? Então, eu acho que é um módulo importante, onde a gente vai trazer discussões de UTI, de centro cirúrgico, olhando o revestimento, olhando o equipamento, olhando o processo. Então, eu tenho a cirurgia segura, né? E quem que eu coloco para atuar ali dentro? E o conforto médico, né? O médico é um cliente da hotelaria importante. Esse corpo clínico se alimenta ali dentro, ele dorme, muitas vezes tem dormitórios para médicos, ou ele faz uso do espaço para poder reter esse talento dentro do hospital. E esse conforto tem que ser projetado, e os processos que ali acontecem também têm que ser adequados para quem utiliza. Então a gente quer olhar para centro cirúrgico, UTI, de uma maneira que a gente não falou antes até hoje, né? A gente sempre estava olhando para algumas áreas, e essa é uma área que a gente tem que tratar e preparar o gestor de hotelaria e facilities para uma entrega mais resolutiva, mais eficiente, olhando para o controle de infecção com responsabilidade, olhando para custo e olhando para a qualidade que ali acontece. Bom, tecnologia é um tema central na gestão hospitalar, e em facilities isso não é diferente. Na grade, inclusive, tem um conteúdo que chama Facilities na Era Inteligente. Você pode dividir com a gente um pouquinho do que esse conteúdo vai trazer e como as soluções digitais vão ser apresentadas nessa grade? Claro que sim. Em primeiro lugar, Era Inteligente vai além da tecnologia. Claro que a gente vai falar bastante de tecnologia, vai mostrar algumas aplicações reais e possíveis dentro do hospital, que torna mais produtivo e mais eficiente. Mas vai muito além da inteligência do negócio em si, né? Eu tenho que fazer compra, eu tenho que ter uma indústria inteligente por trás. Então não adianta eu estar dialogando com uma agenda ESG e aí coloco para lavar a minha roupa numa lavanderia terceirizada, onde eu não sei de onde que ele faz a captação da madeira, o que ele faz com o efluente, o que ele faz com o resíduo sólido gerado ali, o que ele faz com o resíduo têxtil da roupa locada. Então, quando a gente fala de indústria inteligente, a gente tem que olhar sistemicamente para todo o processo. A compra de produto químico, a composição do produto químico que eu uso para fazer a higienização. O que acontece? Que produto é esse? O que ele tem que ter em termos de sustentabilidade para que eu não vá afetar, por exemplo, fauna marítima? O que acontece com o galão, o resíduo químico sólido, com o galão vazio? Há logística reversa, há aproveitamento, há reciclagem? O que o mercado oferta hoje em relação à compra sustentável, à aquisição de materiais, de serviços, equipamentos? O que eu devo, como gestor, colocar num bid ou num edital para que possa garantir que eu esteja também contratando uma indústria inteligente, não só em relação a ESG, em relação a como eles fazem com
com o serviço, como eles entregam, de que maneira que isso é pensado, organizado, tratado, que garantias que a gente tem em relação à rastreabilidade do processo. Isso é inteligência, né? Eu quero rastrear o que é feito ali, quero ter condições de descobrir algumas coisas e nem sempre, não foi assim por muitos anos, né? Comprava-se o mais barato, comprava-se aquilo que era o mais fácil e não se sustenta isso no mundo de hoje, né? Então, quando a gente fala de indústria inteligente, de era inteligente, a gente está falando de um modelo, de novo, de um modelo mental. Eu quero olhar para a inovação, essa inovação tem que estar sustentada em alguns lugares. Tem uma série de produtos que são baratos para comprar e caros para descartar. Então, a gente tem que discutir temas desse tipo. Discutir a questão de recurso hídrico, energético, água, o próprio resíduo sólido, política de consumo de carbono e até substituição de equipamentos que a gente tem hoje em relação a novos equipamentos dessa indústria inteligente faz parte da agenda. A gente decide sobre o que a gente compra e essa decisão não passa só por custo. A gente tem que olhar a qualidade do que está sendo entregue e a viabilidade daquilo dentro de uma proposta que o hospital tem. Uma proposta de valor que é muito maior do que simplesmente entregar o mais barato. A gente está falando de saúde, de vidas, né? Então, eu entendo que a hotelaria e facilities tem que se enxergar num ambiente de cuidado. A gente trabalha num ambiente de cuidado. Tudo que a gente faz ali, mesmo na hotelaria e facilities, é assistência, porque a gente entrega assistência para a enfermagem, para o corpo clínico, poder produzir a melhor medicina, a melhor segurança, a melhor qualidade do cuidado possível. E aí sim, vamos trazer o que tem de IoT, o que tem de telemetria, de dispensers automáticos, rovers, robôs, aí dá para andar de braçada em aplicabilidades. Mas mais do que isso, de novo, é modelo mental para inovação. Tem um preço para pagar para isso acontecer. Um deles é o erro, um deles é tentativas, um deles é pilotos, né, ajustes, e isso tem que estar preparado, né, para situações como essa. Então, eu acho que assim, é um evento que pretende discutir os pontos mais importantes que o gestor de hotelaria e facilities lida hoje. Mão de obra é uma delas, inovação é uma delas, essa visão do todo é uma delas. Não dá para ficar fora. Se a gente quer um hospital moderno e eficiente, a gente tem que ter um gestor com uma cabeça arrojada, com uma cabeça que dialogue esses temas junto dos seus pares dentro do hospital. Bacana. Nossa, nessa conversa ele já levantou muitos pontos importantes. Imagina o que não acontece em 2 dias de conteúdo. O congresso Hotelaria e Facilities acontece nos dias 20 e 21 de maio na Feira Hospitalar. Para você saber mais informações sobre a grade completa, o valor dos ingressos, enfim, tudo, acesse o site. O link da descrição vai estar aqui embaixo, hospitalar.com. Boeger, muito obrigada pela sua contribuição. Imagina, eu que agradeço. Convido a todos para estar conosco dia 20 e 21 de maio. Maravilha. E lembrando que a Feira Hospitalar acontece do dia 20 a 23 de maio. E todas as informações estão lá no link. Visite. Muito obrigada, a gente fica por aqui.